Fala aí, mamonês, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Verdão Sempre. Uma ótima noite de domingo a todos vocês. Não tá fácil. 2025 a gente achou que tinha acabado. Acabou porque o Palmeiras não joga mais. Porém, como eu tenho falado, as coisas podem piorar. O time que nos eliminou, peço bastante que você deixe a sua opinião sobre isso que eu vou falar aqui, porque eu trago alguns pontos importantes para justificar. Tá? Porque eu tento... quando eu abro um vídeo, você abre o seu celular ou abre o vídeo na sua casa, eu não quero falar qualquer coisa pra você. Eu quero falar algo que tenha fundamento, algo que tenha lógica pra você olhar e falar assim, pô, legal essa opinião, pô, concordei, pô, concordo aqui, discordo ali. É pra isso. E vamos falar aí sobre o nosso rival, que foi pra final, também vamos falar sobre o jogo e falar pra vocês o que a Leila Pereira falou hoje. Vocês vão ver, vocês vão entender por que eu venho aqui e falo pra vocês que no Palmeiras não existe cobrança. Vocês vão ver a nota que ela deu pro ano do Palmeiras. E ainda falou mais algumas coisas pra vocês verem como a palavra soberba está grande dentro da Sociedade Esportiva Palmeiras. E você quer assistir, se você quiser assistir filmes e séries, galera, só chamar a galera do TV Torcida, teste na hora no seu celular, no seu televisor. Semana toda aí você vai poder maratonar séries, assistir canais de esportes e muito mais, ótimo custo-benefício, além de canais de desenhos antigos, 24 horas para criançada também, muito legal. Bom, falando sobre o jogo, o Corinthians está na final da Copa do Brasil, venceu o Cruzeiro nos pênaltis, chegou à decisão, lembrando que o Palmeiras foi eliminado por quem mesmo? Corinthians. Então, o Palmeiras não tivesse perdido pro Corinthians, quem sabe o Palmeiras não estaria numa final de Copa do Brasil. Vale ressaltar isso aqui, que era um campeonato que era a prioridade do Palmeiras. O Palmeiras não conseguiu competir com o Corinthians. E vem desse jogo de hoje, você teve troca de superioridades. O Cruzeiro fez um baita de um primeiro tempo, jogando muita bola. Bela partida do Lucas Silva, o Matheus Henrique ali dominando o meio de campo. O Matheus Pereira jogou demais hoje. A saída do Sinisterra para a entrada do Arroio ajudou, acho que ele é mais jogador. Acabou fazendo 1-0. O Hugo Souza já tinha feito algumas defesas. O Cruzeiro, primeira coisa, o Cruzeiro precisava ganhar o jogo em Itaquera. O que o Cruzeiro fez? O Palmeiras foi algumas vezes a Itaquera esse ano e precisava ganhar o jogo. E o que o Palmeiras fez? Muitas vezes não produziu absolutamente nada. O Cruzeiro colocou bola no chão, foi criando suas chances, lado direito, lado esquerdo. O Hugo Souza foi fazendo defesas e o Cruzeiro chegou ao seu gol, fez 1-0. Era muito melhor na partida, o Corinthians sendo anulado, o Cruzeiro muito melhor. Quando volta o segundo tempo, logo no começo, uma bola longa, que também faz parte, o Cruzeiro faz 2-0 no Corinthians, o Corinthians ali estava entregue. Mas o que o Dorival fez? O Dorival fez duas mexidas no time, né? O Cruzeiro achou essa bola longa ali, o jogador fez linha burra e o Arroio fez 2-0 com o passe do Caio Jorge. Isso que o Cruzeiro já tinha perdido algumas chances no primeiro tempo. O Sinisterra tinha perdido um gol, o Caio Jorge, fora as defesas do Hugo Souza. Então o Cruzeiro foi lá precisando ganhar no jogo, porque fez um jogo ruim no Mineirão. Fez o seu papel. Fez 2-0 e aí as mexidas do Dorival. Ele colocou o Ranieri, que marcou muito mais e deu mais sustentação ao meio de campo, e colocou o Garro, um jogador que eu peço aqui desde a época do Tadjeres. Ele virou reserva do Corinthians há um certo tempo e o Corinthians melhora muito. E aí, claro, né, tem uma contribuição do Cássio, que falha feio no gol ali do Corinthians, o gol do Matheus Bidu. Só que o Corinthians teve personalidade, né? É chato falar isso, a gente quer zoar, a gente queria vir aqui tirar sarro, dar risada, mas a gente tem que falar sério de futebol aqui também. O Corinthians faz o gol e cresce no jogo. Cresce, e o Cruzeiro sentiu o jogo. O Cássio fez defesas ali no chute do Memphis Depay, o Corinthians criou outras chances, 2 bolas na trave, o Bidu que fez quase um gol de meia bicicleta ali e tudo. O Cruzeiro sentiu, o Cruzeiro não conseguiu jogar. Eu acho que o Leonardo Jardim armou muito bem o esquema, a forma do Cruzeiro jogar, mas no segundo tempo eu achei que ele demorou demais pra mexer. Não sei se tinha tantas peças assim no banco também, não sei quais eram os jogadores que tinham. Wallace, um ex-jogador, o Gabigol. E o Gabigol, hein? Agora eu vou zoar vocês que estão do outro lado aí, que queriam o Gabigol no Palmeiras. Falei 1000 vezes, não tragam esse cara é uma mentira. Eu fico olhando, galera, eu fico prestando atenção nos movimentos dos jogadores e tal. O Gabigol não joga nada há anos, no mínimo uns 3 anos. Ele tá vivendo o gol que ele fez contra o Atlético Mineiro no ano passado. O Atlético Mineiro perdeu pro Botafogo com 10. O time do Atlético Mineiro era um time muito bagunçado, muito. E que jogador, nossa, e o cara ia vir com um contrato monstro ainda. A única coisa boa foi esse cara não ter vindo pra cá. Olha o pênalti que ele bateu, meu Deus do céu. Mas o Corinthians cresceu no jogo. O Dorival, então, fez umas mexidas
que o time do Corinthians melhorou, incorporou, começou a marcar mais. Então, os dois treinadores ali tiveram mexidas, eles tiveram, em alguns momentos, conseguiram armar suas equipes que deram resultado. Então foi um jogo de troca de superioridade. O Cruzeiro foi muito melhor no primeiro tempo e o segundo tempo foi praticamente todo do Corinthians. Lembrando que o Dorival Júnior eliminou o Abel Ferreira da Copa do Brasil em 23 e nesse ano também. 2 vezes o Abel foi eliminado pelo Dorival Júnior. E aí o jogo foi para os pênaltis, e aí o Corinthians perde o primeiro com o Yuri Alberto, todo mundo foi acertando, o Cruzeiro batendo muito bem. Aí chegou no alternado, o seu Gabriel Barbosa vai lá e... O Hugo Souza é igual o Rossi, ele pega 90% dos pênaltis do lado direito dele. É onde o cidadão vai bater? Do lado direito. É uma brincadeira. E aí foi para os alternados, o Wallace bate pessimamente no mesmo canto, que é onde ele pega mais pênaltis. E o Breno Bidon bate e o Corinthians está na final da Copa do Brasil. Um ano onde o Palmeiras investiu, um ano que as competições mais importantes eram Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. Chegamos na final da Libertadores, perdemos com um desempenho ruim na final, né? Vamos pensar aqui, o Corinthians ele é inferior ao Cruzeiro. Na minha análise, nos jogadores, se vocês forem ver, tem uma inferioridade ali. O Cruzeiro é um time melhor, um time mais sólido, mas mesmo o Corinthians sendo menos time que o Cruzeiro, eles conseguiram no segundo tempo encurralar o Cruzeiro. Agora eu pergunto pra você, que é a minha pergunta pra vocês que eu quero saber. O Palmeiras encurralou o Cruzeiro em que momento esse ano? O Palmeiras jogou contra o Corinthians 7 vezes esse ano, tirando o jogo de Barueri, nos jogos do Paulista e da Copa do Brasil. Que jogo o Palmeiras encurralou o Corinthians? Então essa é a pergunta que eu tenho pra vocês. Então quando eu questiono o campo e o trabalho do Abel, eu estou falando disso. Eu não vi o Palmeiras ser competitivo contra o Cruzeiro esse ano. E também contra o Corinthians não. Tirando o jogo de Barueri. Mas as decisões eram a Copa do Brasil, que nós perdemos, e o Campeonato Paulista. Bom, isso que eu quero saber de vocês. E o nosso maior rival está na final da Copa do Brasil. Vale uma bolada. Essa decisão vai enfrentar Fluminense ou Vasco. Torço para que seja o Fluminense nessa final. Porque o Vasco, se vocês forem ver o histórico do Vasco contra o Corinthians, meu Deus do céu. Mas quem for ao final a gente vai torcer, porque o Corinthians vencendo essa Copa do Brasil coloca muito mais pressão. E para terminar o vídeo, a Leila Pereira deu nota 9. Repito, Leila Pereira deu nota 9 pro ano do Palmeiras. Porque chegou nas decisões e não dá para ganhar sempre. Então olhem o pensamento da presidente do Palmeiras. E detalhe, ela disse que não tá secando o Flamengo porque o Palmeiras perdeu por sua incompetência. Foi o Palmeiras que perdeu. Eu senti um ar de soberba nesse comentário. Você poderia falar que o Palmeiras não desempenhou, não performou, não jogou bola, não teve organização, não conseguiu jogar a bola no jogo que precisava, nos jogos decisivos, que seria uma crítica ao trabalho do treinador, mas vocês ficam aí, o Palmeiras tá naquele esquema, né? Um passa o pano pro outro, um ajuda o outro, ninguém critica ninguém. Ela dá nota 9 pro ano do Palmeiras. O Flamengo venceu porque o time do Flamengo é mais sólido, é um time mais seguro, é um time que faz gols de bola parada, se defende melhor. Foi por isso, Leila Pereira. Então olhem o pensamento. Não, só foi porque o Palmeiras não jogou. Vocês acham que o Palmeiras tem melhores jogadores que o Flamengo? O Flamengo não tá jogando essa bola toda. Eu falei sobre isso ontem. Alguns entenderam, a maioria dos torcedores entenderam. Os palmeirenses, alguns flamenguistas também me compreenderam, outros não. Tá tudo certo. Mas o pensamento é tipo, não ganhamos porque faltou da gente. Tá faltando futebol aqui no mínimo há 2 anos. Há 2 anos. Agora a pergunta para terminar o vídeo. Qual foi o jogo que vocês viram esse espírito que Corinthians e Cruzeiro tiveram hoje? Com troca de superioridade, sim. Eu só lembro do Palmeiras e Botafogo. Só. Aquele jogo que a gente encurralou, que foi um dos melhores jogos. Acho que foi o melhor jogo do ano, foi aquele. Contra a LDU Júnior, mas ele deu um nível baixo, né, gente? A gente precisava virar o jogo. Foi uma partida excelente e tal, mas foi contra o Botafogo. Qual foi o outro jogo? Não temos esse padrão de atuação. Então é isso que me preocupa muito para 2026. E aí vejo a presidente. Imagina o Abel ouvindo isso. O nosso ano foi nota 9. Para você foi um ano nota 9? Eu não vou dizer que foi um ano nota 0, nota 1, nota 2. Nós chegamos. Só que se você for ver o contexto dos últimos anos, repito, começo da era Abel, excepcional, 9 títulos até 2023. E a gente sabe como é que foi aquele campeonato. De 24 e 25, nós ganhamos um Paulista.
performamos mal na maioria dos jogos e estamos vendo o nosso rival, que ganhou um Paulista igual nós ganhamos e tá na final de Copa do Brasil. Pessoas, Corinthians ganham a Copa do Brasil? Botafogo ano passado ganhou Libertadores e Brasileirão. Flamengo ganhou esse ano Brasileirão e Libertadores junto. E o nosso ano é nota 9. Esse é o pensamento do Palmeiras, onde não existe hoje autocrítica. Tá tudo certo. Se você tá incomodado aí, você tá incomodado. Eu estou incomodado. Porque pra eles, normal, gente. Ano que vem é só repetir isso aqui que nós vamos ganhar. Bom, quero saber a sua opinião. Grande abraço, galera. Tamo junto. E os caras estão na final. E não tem como vir aqui falar que isso não incomoda. É um título nacional. Queria eu estar na final da Copa do Brasil. Só que o Palmeiras perdeu pros caras. Aí você, Abel, falou que prefere ganhar títulos do que clássicos. Desculpa, tá, gente? Não tem como aliviar mais do que isso aqui, não. Você falou que prefere ganhar títulos do que clássicos, né, Abel? Você diz na coletiva. Só que você ganhar clássicos dá título, igual o Paulista, e ganhar clássicos tiraria o Corinthians da Copa do Brasil. E poderíamos ser nós. Se a gente chegasse na semifinal da Copa do Brasil e fosse eliminado pelo Cruzeiro, era um resultado muito melhor do que perder para o Corinthians. Só que nós não temos esse nível de atuação em jogos decisivos. Em jogos decisivos, esse time do Palmeiras, ele está deixando a desejar. Bom, a análise é essa. Desejo para você um ótimo domingo. Tamo junto, um grande abraço. Fazer o quê? Valeu!